Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Tem dia que o silêncio dói mais que qualquer grito. Acordo antes do sol nascer, como sempre faço há 7 anos. O galo do vizinho canta longe, do outro lado do vale. Aqui dentro, só o rangido da madeira velha quando piso descalço no chão frio. A casa protesta. Ela não foi feita para um homem só. Foi feita para família, para barulho, para vida. Agora é grande demais e vazia demais. Acendo o fogão a lenha. A fumaça sobe devagar, se mistura com a claridade fraca que entra pela janela da cozinha. Café preto, forte, amargo. Pão que sobrou de ontem, já meio duro. Sento na mesma cadeira de sempre, a que range menos, e olho pela janela embaçada. Lá fora o terreiro ainda está escuro. A porteira de madeira lá no fundo precisa de conserto faz tempo. Os gonzos estão enferrujados, a tábua de baixo está solta. Mas para que consertar? Ninguém entra. Ninguém sai. Só eu, o gado e o silêncio. Aqui no sertão mineiro, perto de Montes Claros, setembro é mês de espera. Espera de chuva. Espera de alívio. O calor seca tudo. A terra, o pasto, a garganta, a alma. A poeira vermelha gruda no suor, entra nos olhos, cobre tudo com aquele tom de ferrugem. O céu fica branco de tão quente. O vento, quando vem, é quente também. Não alivia nada. A fazenda Santa Eulália tem 120 hectares. Não é grande, não é pequena. É o suficiente para um homem trabalhar sozinho e se perder nos próprios pensamentos. Herdei isso do sogro, mas na verdade era da minha esposa, Eliana. Esse nome eu evito falar em voz alta. Faz 7 anos que ela se foi. 7 anos que o mundo ficou mais pesado, mais quieto, mais sem sentido. Ela morreu grávida. 8 meses. Uma febre que veio rápido, forte, sem avisar. O médico da cidade demorou demais. Quando chegou, já era tarde. Perdi os dois de uma vez. A mulher e o filho que eu nem conheci. Depois do enterro, todo mundo esperava que eu vendesse tudo e fosse embora. Vai para a cidade, Rodrigo. Começa de novo. Você é novo ainda. Eu tinha 32, hoje tenho 39. Mas não fui, não consegui. Porque para onde eu ia? Para fazer o quê? Ser quem? Então fiquei, cuidando da terra como quem cuida de ferida que não sara. A rotina me salvou da loucura. Levantar antes do sol, tirar leite das 3 vacas que sobraram, levar o gado para o pasto, consertar cerca quebrada, olhar para o céu procurando nuvem de chuva, comer sozinho, dormir sozinho, acordar sozinho. Aprendi que solidão não é só estar só, é não ter mais para quem falar. É preparar comida e comer sem conversa. É dormir sem sentir o peso de outro corpo do lado. Sem ouvir respiração que não seja a sua. É existir sem deixar marca em ninguém, sem importar para ninguém. Os vizinhos pararam de visitar. No começo vinham, traziam comida, tentavam conversa, mas eu não ajudava. Respondia com monossílabos, não devolvia visita, não aceitava convite, até que desistiram. E eu fiquei sozinho de verdade. A fazenda foi murchando junto comigo. A horta que Eliana cuidava virou mato. A cerca caiu em vários pontos. A pintura da casa descascou. Só o necessário eu fazia. O resto podia esperar. Ou morrer. Tanto faz. Tem gente que diz que tempo cura. Não cura. Tempo só ensina a gente a conviver com a dor, a carregar ela sem reclamar, a fingir que tá tudo bem quando não tá. Eu aprendi a sobreviver. Só isso. Não vivo. Sobrevivo. Termino o café, lavo a caneca no tanque, calço a bota velha, ponho o chapéu de palha surrado e saio. O sol já nasceu, vermelho, forte, pesado. Mais um dia igual. Mais um dia esperando acabar. Eu não me achava importante, não me achava herói, não me achava nada, só continuava, um dia depois do outro, respirando, existindo, esperando. Mas a vida, eu ia descobrir, tem um jeito estranho de te acordar quando você menos espera.
Foi numa tarde de setembro, sexta-feira, que tudo mudou. Eu tinha passado o dia no Pasto Norte, consertando cerca que o gado tinha derrubado. Trabalho pesado, sozinho, debaixo de sol, que queima a pele mesmo com chapéu. Voltava para casa suado, com as mãos cheias de farpa, pensando no banho frio e no jantar simples que eu ia fazer. Arroz, feijão, ovo, sempre a mesma coisa. A moto velha chacoalhava na estrada de terra, poeira vermelha subindo atrás de mim. O sol já descia, pintando o céu daquele laranja forte, quase vermelho, que só o sertão tem. Céu enorme, vazio, bonito de doer. Quando cheguei perto da porteira da frente, diminuí a velocidade e vi uma mulher parada ali, bem na frente da minha porteira. Magrinha demais, com roupa simples, desbotada. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo meio desmanchado. E 3 crianças grudadas nela. Parei a moto. Desliguei o motor. O silêncio voltou, só quebrado pelo canto dos grilos que começavam a acordar. A mulher me olhou. Não era um olhar de súplica. Não era um olhar de vergonha. Era um olhar cansado, mas firme. O olhar de quem já rodou tanto que nem sabe mais pedir ajuda direito, mas também não tem mais para onde ir. Os 3 meninos estavam sujos de poeira, com os pés rachados, roupas velhas demais remendadas. O mais velho, talvez uns 10 anos, me encarava a sério, protegendo os irmãos sem fazer barulho. O do meio, menor, uns 7 anos talvez, tinha os olhos fundos, grandes demais para o rosto magro. E o menor de todos, uns 3 anos, estava no colo da mãe. Quieto demais. Criança quieta demais não é bom sinal. Desci da moto devagar, tirei o chapéu. Fiquei ali parado, a uns 5 metros de distância, sem saber o que fazer. Não costumo receber visita. Não costumo falar com ninguém. Mas tinha algo naquele grupo que me prendeu. Talvez o jeito que ela segurava o menor. Talvez o silêncio dos outros 2. Talvez o cansaço que eu reconhecia naqueles olhos. Boa tarde, ela disse. A voz saiu rouca, seca. Boa tarde, respondi. Silêncio. Ela não continuou. Eu não perguntei. Ficamos ali, nos medindo, tentando entender o que fazer. Foi o menino do meio que quebrou o silêncio. Ele olhou para a mãe e puxou a barra da saia dela. Mãe, eu tô com sede. A voz dele era fina, fraca. A mulher fechou os olhos por um segundo, como se aquilo doesse nela mais do que no menino. Vocês estão perdidos? Perguntei finalmente. Ela balançou a cabeça devagar. A gente está indo para Montes Claros, ela respondeu. Mas... Ela olhou para os meninos, depois para a estrada vazia, depois para mim. A gente não consegue mais. De onde vocês vieram? De longe, sul do estado. A gente está andando faz 3 dias. 3 dias, a pé, com 3 crianças, no calor de setembro. A água acabou faz tempo, ela continuou, a voz mais baixa. A gente viu sua casa. Pensei em pedir um pouco de água. Só isso. Depois a gente segue. O menino mais velho continuava me encarando, desconfiado. O do meio se agarrava mais na mãe. E o pequeno tinha os olhos fechados, a respiração curta. Eu podia ter dado água, enchido as garrafas deles, indicado o caminho, mandado embora. Era o certo a fazer. Era o seguro. Podia ter fechado minha porteira e voltado para o silêncio de sempre, para a rotina de sempre, para a vida vazia de sempre. Mas não consegui. Algo dentro de mim, algo que eu achava que tinha morrido faz 7 anos, se mexeu. Entra, falei, abrindo a porteira. O metal rangeu alto. Vou dar água, comida. Vocês precisam descansar. Ela hesitou. A gente não quer incomodar. Já incomodou, respondi sem grosseria. Agora entra antes que eu mude de ideia. Foi uma mentira. Eu não ia mudar de ideia. Mas ela não precisava saber disso. Ela entrou, os meninos atrás, e quando fechei a porteira, senti que algo tinha mudado. Não sabia o que ainda, mas tinha. A primeira noite foi a mais estranha. Levei eles para dentro de casa.
O menino menor estava febril, fraco. A mulher carregava ele com cuidado, como quem carrega algo que pode quebrar a qualquer momento. Os outros dois andavam perto dela, em silêncio, olhando tudo com aqueles olhos desconfiados de quem já viu coisa ruim demais. Dei água primeiro, água fria do filtro de barro. Eles beberam devagar, controlado, como se tivessem medo de parecer desesperados. Mas eram. Eu via. Depois fui preparar comida. Acendi o fogão, botei arroz na panela, feijão que já estava pronto desde o almoço, fritei 4 ovos. Peguei pão que tinha guardado. Não era grande coisa, mas era o que eu tinha. Coloquei tudo na mesa. A mulher olhou para a comida como quem olha para milagre. Pode comer, falei. Ela olhou para os filhos. Fez um gesto. E eles comeram. Devagar no começo, controlado, depois mais rápido, famintos, muito famintos. Eu fiquei de pé, encostado na pia, só olhando. Fazia tempo que aquela cozinha tinha gente. Fazia tempo que eu ouvia barulho de gente comendo, de colher batendo no prato, de criança mastigando. Quando terminaram, a mulher limpou a boca dos meninos com a barra da própria blusa e me olhou. Obrigada, ela disse. Simples assim, sem discurso. Como você se chama? Perguntei. Helena. Esses aqui são João, ela apontou para o mais velho, Miguel, para o do meio, e Lucas. O pequeno Lucas estava no colo dela de novo, meio dormindo. Rodrigo, falei, dono daqui. Arrumei o quarto de hóspedes. O mesmo que Eliana usava para visita, quando ainda tinha visita. Lençóis limpos, travesseiro, uma janela que pegava a brisa da noite. Não era luxo, mas era digno. Vocês dormem aqui, falei. Amanhã a gente vê o que fazer. Helena agradeceu baixinho, os olhos marejados. Os meninos já estavam caindo de sono. Lucas já dormia. Saí e fechei a porta. Fiquei na varanda, fumando um cigarro que havia tempos eu não pegava. A noite estava linda. Céu cheio de estrelas, ar fresco, silêncio do sertão. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Tinha gente na minha casa, tinha respiração, tinha vida, e isso me deixava inquieto. Os dias seguintes foram os mais estranhos que eu já vivi. Helena não ficava parada. Acordava cedo, antes de mim às vezes. Varria o terreiro. Lavava roupa no tanque. Mexia na horta abandonada que Eliana tinha plantado. Arrancava mato, regava, cuidava. Eu não pedi nada disso. Mas ela fazia. Não precisa, falei um dia. Eu sei, ela respondeu sem parar. Mas eu preciso me sentir útil. Não sei ficar parada recebendo sem dar nada. João, o mais velho, me seguia. Queria ajudar. Ajudava a consertar cerca, a levar ração para o gado, a juntar lenha. Falava pouco, mas era esforçado. Trabalhava como homem, apesar de ser criança. Miguel era diferente, quieto demais. Ficava sentado na sombra, só observando. Não brincava, não sorria. Só olhava tudo com aqueles olhos fundos, como se tivesse visto coisas que criança não devia ver. E Lucas me preocupava. O menino era frágil, muito frágil. Tossia bastante, principalmente de noite. Não brincava, não corria. Ficava no colo da mãe o dia inteiro, olhando o nada, quieto, apagado. Ele sempre foi assim? Perguntei para Helena num fim de tarde, enquanto ela lavava roupa. Ela parou, olhou para o filho que dormia na rede improvisada na varanda. Não, ele nasceu antes da hora. 7 meses. Foi difícil desde o começo, sempre doente, sempre fraco. A voz dela ficou mais baixa. A gente não tem dinheiro para médico direito, não tem remédio caro. A gente só faz o que pode. Aquilo me acertou em cheio. Lembrei de coisas que eu tinha enterrado fundo, muito fundo. Minha esposa grávida, o médico que chegou tarde, a febre que matou rápido, o silêncio depois. Sacudi a cabeça, afastei a lembrança. Não era hora. Quanto tempo vocês vão ficar? Perguntei, mudando de assunto. Helena me olhou direta.
Quanto tempo você deixar? Não respondi, porque eu não sabia a resposta. No fim da segunda semana, algo mudou. Eu percebi que estava esperando eles acordarem, que estava preparando café para 4, não para 1, que estava olhando João trabalhar e sentindo orgulho, que estava ouvindo Miguel finalmente soltar uma risada baixa quando um bezerro lambeu a mão dele. Percebi que a casa não estava mais vazia. E isso me assustava, porque sentir outra vez significava correr o risco de perder de novo. E eu não sei se estava pronto para isso. Foi numa quarta-feira que o céu escureceu. Eu estava no curral, junto com João, consertando o coxo que tinha rachado. O ar mudou de repente. Ficou pesado, úmido, carregado. Olhei para o céu e vi nuvens pretas chegando rápido, vindo do oeste, engolindo o azul. Vem tempestade, falei para o menino. Corre lá, ajuda sua mãe a recolher a roupa do varal. Rápido! Ele saiu correndo. Eu fechei o curral, prendi o gado, tranquei a porteira do pasto. O vento começou a soprar forte, levantando poeira vermelha, entortando as árvores. Trovão longe ainda, mas vindo. Quando cheguei na casa, já pingava. Gotas grossas, quentes. Em menos de 2 minutos, virou dilúvio. Chuva pesada, daquelas que parece castigo. Barulho ensurdecedor no telhado de zinco. A estrada de terra virou lama em minutos. O riacho que cortava a propriedade inchou rápido. A luz caiu. Ficamos isolados. Helena acendeu lamparina. As crianças estavam assustadas com o barulho. Trovão rachando o céu. Relâmpago iluminando tudo. Depois escuridão de novo. A casa velha rangia toda, gemendo contra o vento. É normal? Helena perguntou, a voz tensa. É, respondi. Quando chove aqui, chove assim. Mas passa, sempre passa. Só que aquela noite não passou. A chuva continuou. A temperatura caiu. E Lucas, o pequeno, começou a tremer. No começo, Helena achou que era só frio. Enrolou ele em cobertor. Mas o menino continuou tremendo e começou a gemer, um gemido baixo, dolorido. Rodrigo, ela me chamou, a voz assustada. Ele tá quente. Coloquei a mão na testa do menino, fervendo. Febre alta, muito alta. O corpo pequeno dele tremia, suava, queimava. Os olhos reviravam. A respiração ficou curta, rápida, errada. Helena entrou em pânico. O tipo de pânico silencioso, controlado, mas mortal. Os olhos dela me olharam e eu vi. Desespero puro. Precisa de médico, ela disse segurando o filho. A estrada está intransitável, respondi, olhando pela janela. Só se via água, lama, escuridão. Ninguém sai daqui agora, ninguém entra. Então o que eu faço? Ela praticamente gritou, mas tentando não gritar para não assustar os outros filhos. Eu não posso perder ele. Eu não posso. Não de novo. Aquilo me acertou como soco. Não de novo. Ela já tinha perdido alguém. Respirei fundo. Tentei pensar. Tentei não lembrar. Mas lembrei. Eliana. Febre. Médico que demorou. Morte. Fechei os olhos por um segundo. Abri. A gente não vai perder ele. Falei. A voz mais firme que eu sentia por dentro. Não hoje. Peguei pano limpo. Água fria, o único remédio que eu guardava. Antitérmico infantil que tinha sobrado de antigamente. Fui pro quarto. Sentei na cama ao lado de Helena. Tira a roupa dele, deixa só a fralda. Ela obedeceu, as mãos tremendo. Comecei a passar o pano frio no corpo pequeno dele. Na testa, no pescoço, no peito, nos braços. Devagar, com cuidado. Dei o remédio. Peguei mais cobertor. Agora é esperar, falei, e rezar. Helena me olhou, os olhos vermelhos. Você sabe fazer isso? Você já... A voz dela morreu. Silêncio. Já, respondi, baixo. Já tentei salvar alguém que tinha febre assim. Não consegui. Ela morreu. E o filho que ela carregava também. Helena arregalou os olhos. Sua esposa... Balancei a cabeça. Faz 7 anos. Ela entendeu tudo. Entendeu porque eu vivia sozinho. Entendeu porque a casa era grande demais. Entendeu porque eu ajudei eles.
porque eu não conseguia mandar embora. Me desculpa, ela sussurrou. Não tenho que desculpar. Olhei para o menino. Mas hoje vai ser diferente. Hoje a gente não perde. E ficamos. A noite inteira. Eu, Helena, João, sentado no chão segurando a mão do irmão. Miguel encolhido num canto com medo. A chuva batendo forte lá fora. A luz da lamparina tremendo. E Lucas entre a vida e a morte. Molhei a testa dele de novo. De novo. De novo. Dei remédio. Rezei sem saber direito como reza. Helena chorava baixinho. João não soltava a mão do irmão. As horas passaram devagar, muito devagar. Quando começou a clarear, a chuva diminuiu e a febre cedeu, não de repente, mas cedeu. O corpo do menino parou de tremer tanto. A respiração melhorou. Ele abriu os olhos, confuso, fraco, mas vivo. Helena desabou. Chorou como nunca vi ninguém chorar. Abraçou o filho, abraçou João, abraçou Miguel e olhou para mim. Obrigada, ela disse, a voz quebrada. Obrigada. Eu não respondi, porque eu sentia algo quebrando dentro de mim também. Algo velho, duro, enferrujado, que eu achava que nunca mais ia sentir. Empatia, medo de perder, vontade de proteger. Eu tinha voltado a sentir. Isso mudava tudo. Depois daquela noite, tudo mudou entre nós. Helena passou a me olhar diferente. Não com pena, não com dívida, com respeito, com algo mais. Como se tivesse visto quem eu era de verdade por baixo do homem calado e seco que eu mostrava para o mundo. Lucas melhorou devagar, mas melhorou. Voltou a comer. Ganhou um pouco de cor. E uma tarde, enquanto eu consertava o moinho, ele veio até mim, segurando a mão da mãe, e me deu um desenho que tinha feito, um sol, uma casa e uns bonecos de palito. Para você, ele disse a voz fina. Peguei o papel, olhei e senti a garganta apertar. Obrigado, foi tudo o que consegui dizer. Uma semana depois, Helena veio falar comigo. Era fim de tarde. Eu estava na varanda, tomando café, olhando o sol descer. Ela sentou na cadeira do lado, ficou quieta um tempo. Depois falou. Eu preciso te contar uma coisa. Olhei para ela. A gente não estava só fugindo da seca. E ela contou. Contou que tinha terra, pequena, mas era deles, que o marido tinha morrido faz 3 anos, acidente com um trator, que depois apareceu gente querendo tomar a terra, gente grande, com advogado, com papel falso, com ameaça, que eles resistiram, até o dia que botaram fogo no rancho. Peguei meus filhos e saí de madrugada, ela disse, a voz controlada, mas dolorida. Não ia esperar eles voltarem. Não ia deixar meus filhos virarem órfãos também. Ela olhou para as próprias mãos, calejadas, rachadas. Eu não vim aqui pedir favor. Ela continuou me encarando. Vim porque não tinha para onde ir, mas eu não quero viver de pena. Não quero que meus filhos cresçam achando que a gente só serve para receber caridade. A voz dela tremeu, mas não de fraqueza. De dignidade. Eu quero trabalhar, quero ter chão de novo, quero que eles saibam que a gente pode recomeçar, que a gente não é pedinte, que a gente tem valor. Fiquei calado, não tinha o que dizer naquela hora, porque eu entendia. Entendia mais do que ela imaginava, conhecia bem essa história. Interior é assim, justiça demora, injustiça é rápida. O que você quer de mim? Perguntei. Deixa a gente ficar, trabalhando, ajudando, não de graça, pagando com trabalho, até a gente juntar dinheiro para começar de novo em outro lugar. Ela não estava pedindo esmola, estava pedindo chance, e aquilo me atravessou. Passei 3 dias pensando. Podia deixar eles ficarem como estavam, morando na minha casa, comendo da minha comida, ajudando na fazenda, mas isso não era liberdade. Era dependência, era outra prisão, ou podia fazer diferente. Lembrei da minha esposa, do jeito que ela sonhava com essa terra, do filho que nunca veio, da vida que nunca aconteceu. Eu tinha guardado tudo isso como quem guarda coisa sagrada.
Tinha transformado a fazenda num mausoléu, mas terra parada não honra ninguém. Terra precisa de vida, de futuro. E eu precisava de propósito de novo. Tomei minha decisão. No sábado de manhã, chamei Helena. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Caminhamos até o fundo da propriedade. Era um pedaço bonito, terra boa, plana, com nascente d'água, sombra de árvore grande e vista para o vale. Minha esposa gostava daquele canto. Dizia que um dia a gente ia construir algo ali. Uma casa, uma família. Nunca construímos. Parei. Helena parou também, sem entender. Essa terra aqui, comecei, e a voz saiu mais embargada que eu queria. Tem 5 hectares, terra boa, água, sombra. Tirei os papéis do bolso. Documentos que eu tinha ido preparar na cidade durante a semana, com a ajuda do cartório. Escritura registrada. Tá no seu nome agora. Helena me olhou como se não tivesse entendido direito. O quê? Essa terra, repeti devagar. Ela é sua. Pode construir casa, plantar, criar. É sua, dos seus filhos. Entreguei os papéis para ela. Ela pegou com a mão tremendo, leu, releu, olhou para mim, para os papéis, para a terra. Eu não posso aceitar isso, ela disse, a voz falhando. Pode sim. E isso vale dinheiro. Isso não é pagamento, cortei. Não é dívida. Não é favor. É escolha. Olhei para ela direto nos olhos. Se você quiser ficar, fica porque escolheu. Porque quis. Se quiser ir embora um dia, vai inteira. Com chão, com nome, com dignidade, com futuro para os seus filhos. Ela ficou parada, os papéis tremendo na mão. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrada. Por que você está fazendo isso? Respirei fundo. Porque terra parada não serve para nada, respondi. E porque eu passei 7 anos vivendo sem dar nada para ninguém, sem sentir nada, sem ser nada além de um homem esperando morrer. Olhei para o horizonte, para o céu imenso do sertão. Vocês me lembraram que ainda dá para recomeçar, que ainda dá para sentir, que a vida continua, mesmo quando a gente acha que acabou. Olhei para ela de novo. Você não está me devendo nada. Eu é que estou pagando uma dívida comigo mesmo. Helena desabou. Chorou como quem nunca teve permissão para receber nada sem cobrança. Chorou como quem carregou peso demais, tempo demais, sozinha demais. E eu fiquei ali, sem saber onde botar as mãos, sentindo algo quente subindo no meu próprio peito. Quando ela conseguiu falar de novo, disse apenas: obrigada, obrigada. Os meses seguintes foram os mais cheios que eu vivi em 7 anos. Helena construiu um rancho simples na terra dela. Eu ajudei, João ajudou, até Miguel ajudou do jeito dele, quieto, mas presente. Lucas ficava sentado na sombra, desenhando, sorrindo. A horta cresceu, a cerca ficou em pé. A fazenda voltou a ter barulho de gente, de criança, de trabalho, de vida. Eu continuava na minha casa, eles na deles. Mas a porteira entre nós ficava sempre aberta. Jantávamos juntos 2 vezes por semana. Helena trazia bolo, cuscuz, pamonha. Eu levava carne, queijo, rapadura. As crianças corriam pelo terreiro, brincavam com os cachorros, ajudavam a tirar leite. E eu voltei a rir, voltei a conversar, voltei a acordar com vontade de acordar. Voltei a sentir que minha vida tinha sentido. Não era romance, não era família perfeita. Era algo mais simples e mais profundo que isso. Era companhia, era respeito, era parceria. Era 2 pedaços quebrados aprendendo a existir de novo, cada um no seu lugar, mas juntos. Uma noite de lua cheia, sentado na varanda, fumando meu cigarro, olhei para o céu cheio de estrelas. Pensei na minha esposa, no filho que não veio, nas escolhas que eu fiz, nas que eu deixei de fazer. E entendi, a maior mudança não foi para quem entrou pela minha porteira. Foi para mim, para o homem que achava que tinha acabado e descobriu que ainda dava para recomeçar, que ainda dava para importar, que ainda dava para ser mais que um corpo respirando e esperando o fim.
Uma porteira que eu abri naquela tarde de setembro não foi só de madeira e arame. Foi a porteira do meu próprio peito, fechada há 7 anos, enferrujada, trancada, pesada. Mas quando você decide abrir, quando você escolhe deixar a vida entrar de novo, tudo muda. A dor não some, a perda não desaparece, mas o peso diminui, porque você divide, porque você não carrega mais sozinho. Olhei para o rancho lá embaixo, onde a luz ainda estava acesa. Ouvi o riso de uma criança. Senti o cheiro de comida vindo da cozinha de Helena. E sorri, porque às vezes a gente não salva ninguém. A gente só abre a porta e deixa que a vida, teimosa e forte, faça o resto. A porteira continua aberta, e eu também. O começo não foi fácil. Eu pensei que seria. Pensei que bastava dar a terra, construir o rancho e pronto. Tudo resolvido. Mas a vida não funciona assim. Nunca funcionou. Helena tinha a terra no nome dela agora sim. Tinha os papéis, tinha a escritura, tinha tudo certinho. Mas quando você passa anos inteiros fugindo, sobrevivendo, dependendo da sorte e da bondade alheia, não é simples acordar um dia e se sentir dona de algo. Principalmente quando esse algo foi dado, não conquistado. Ela não falava isso, mas eu via. Via no jeito que ela trabalhava. Duro demais, rápido demais, como se precisasse provar o tempo todo que merecia estar ali. Acordava antes de clarear, voltava para casa quando já era noite. Capinava a terra com fúria, plantava feijão, milho, mandioca com as próprias mãos, recusava ajuda, principalmente a minha. Eu consigo sozinha, ela dizia sempre, e conseguia, mas a que custo? Magra demais, cansada demais, mãos cheias de calos, costas doendo, olheiras fundas. Eu via e não sabia se oferecia ajuda ou se respeitava o espaço dela, porque eu entendia que ela precisava provar, para ela mesma, não para mim, que conseguia ficar de pé sozinha. Os meninos também demoraram para se acostumar. João, o mais velho, assumiu responsabilidades demais para a idade que tinha. 10 anos, mas agia como adulto. Cuidava dos irmãos, ajudava a mãe em tudo, trabalhava no sol quente sem reclamar. Mas não brincava, não sorria. Carregava o peso do mundo nos ombros pequenos. Miguel continuava calado. Observava tudo, falava pouco. Tinha pesadelos. Eu ouvia os gritos dele à noite, vindo do rancho lá embaixo. Helena acalmava, embalava, mas eu sabia. Aquele menino tinha visto coisas que criança não deveria ver. O incêndio, a fuga, o medo. Tudo isso estava guardado dentro dele, sem saída. Lucas, o pequeno, melhorou bastante depois da febre. Ganhou peso, cor, alegria. Era o único que ainda sabia ser criança. Corria atrás das galinhas, brincava com os cachorros, pedia colo quando estava cansado. Mas era frágil ainda, muito frágil. Qualquer mudança de tempo, qualquer vento frio, e ele adoecia. Tosse, febre, fraqueza. Helena vivia em alerta. E eu? Eu tentava encontrar meu lugar nessa nova configuração. Porque não éramos família, não oficialmente. Éramos vizinhos. Vizinhos próximos, sim, mas cada um na sua casa, na sua terra, na sua vida. Só que a linha entre ajudar e se intrometer é fina, e eu pisava nela todo dia sem querer. Oferecia ajuda demais, levava comida demais. Aparecia lá embaixo todo dia com alguma desculpa. Vim ver se a cerca tá boa. Trouxe umas ferramentas que você pode precisar. Passei na cidade e comprei isso aqui, sobrou. Mentiras óbvias. Helena sabia, mas não falava nada, até o dia que falou. Foi num sábado de manhã. Eu tinha levado um saco de ração para as galinhas dela. Rodrigo, ela me chamou séria. Para. Parei. Para de quê? Para de tentar cuidar da gente como se a gente fosse responsabilidade sua. Aquilo me pegou desprevenido. Eu não tô... Tá sim. Ela cruzou os braços. Você deu a terra, construiu o rancho, ajudou com tudo, e eu sou grata, muito grata.
Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu preciso fazer isso sozinha. Preciso provar para mim mesma que eu consigo. Fiquei calado. Eu sei que você está tentando ajudar, ela continuou, a voz mais baixa. Mas toda vez que você aparece com alguma coisa, eu me sinto pequena. Como se eu não conseguisse sozinha. Como se eu fosse fraca. Eu nunca pensei isso, falei honesto. Eu sei, mas é o que eu sinto. Respirei fundo. Olhei para ela, para aquela mulher pequena, mas forte, machucada, mas de pé. Desculpa, falei. Eu não quero te fazer sentir assim. Eu só parei procurando as palavras certas. Eu passei 7 anos sem ter ninguém para cuidar, sem ter ninguém para se preocupar. E agora eu tenho. E eu não sei dosar. Desculpa. Os olhos dela amoleceram. Eu entendo, mas eu preciso do meu espaço. Preciso errar sozinha, cair sozinha, levantar sozinha. Senão eu nunca vou me sentir realmente livre. Tá bom, concordei. Vou dar espaço. Mas se você precisar, eu peço. Ela completou com um meio sorriso. Prometo que eu peço. E eu respeitei. Custou, mas respeitei. Parei de aparecer todo dia. Parei de levar coisa. Parei de inventar desculpa. Fiquei na minha, cuidando da minha parte da fazenda, vivendo minha rotina. Mas ficava de olho. De longe. Sempre de olho. E quando ela precisou, de verdade precisou, ela pediu. Foi quando a bomba d'água quebrou. Ela tentou consertar sozinha por 3 dias, não conseguiu. No 4º dia, subiu até minha casa, bateu na porta e disse simplesmente, preciso de ajuda. Aquelas 3 palavras custaram caro para ela. Eu vi no rosto, mas ela disse, e eu ajudei. Consertamos juntos. E foi diferente dessa vez. Foi parceria, não caridade. A partir dali, as coisas melhoraram. Helena parou de tentar fazer tudo sozinha o tempo todo. Aceitava ajuda quando precisava, mas sem culpa, sem vergonha. Como igual. E eu aprendi a não oferecer ajuda antes de ser pedido. Encontramos um equilíbrio, frágil, mas real. Os meses viraram estação. As estações viraram ano. O primeiro inverno foi difícil. Frio forte, geada queimando a plantação jovem. Helena perdeu metade da colheita de milho. Eu vi o desespero nos olhos dela, mas não disse nada. Só ajudei a replantar quando ela pediu. A primavera trouxe alívio. A terra respondeu. Feijão brotando forte, mandioca crescendo, a horta explodindo de vida. Helena sorriu pela primeira vez desde que eu conheci ela. Um sorriso de alívio, de orgulho, de eu consegui. O verão foi de trabalho duro. Colheita, venda na feira da cidade, dinheiro entrando. Pouco, mas entrando. Helena comprou roupas novas para os meninos, comprou material escolar, comprou dignidade. E o outono foi de festa. Foi ideia de João. O menino veio até mim um dia, meio sem jeito, e disse, seu Rodrigo, minha mãe vai fazer aniversário. A gente queria fazer uma surpresa. Pode ajudar? Eu não sabia que Helena fazia aniversário. Nunca perguntei, mas João sabia e queria comemorar. Organizamos tudo escondido. Eu comprei bolo na cidade. João juntou flores do campo. Miguel fez um desenho. Lucas treinou uma música. No dia, chamei Helena para jantar na minha casa. Ela veio desconfiada. Quando abriu a porta, tinha os 3 filhos esperando. Bolo com vela, flores na mesa, desenho pendurado na parede. Feliz aniversário, mãe, os 3 disseram juntos. Helena parou, olhou e desabou. Chorou como eu nunca tinha visto. Não de tristeza, de emoção, de gratidão, de amor. Eu nem lembrava que era hoje, ela disse entre lágrimas. Faz anos que ninguém lembra. A gente lembra, mãe, João disse, abraçando ela. A gente sempre lembra. Foi uma noite simples. Bolo, suco, conversa. Mas significou tudo, porque pela primeira vez em muito tempo, aqueles 4 não estavam apenas sobrevivendo, estavam vivendo. Os anos passaram assim, devagar, um dia depois do outro, sem pressa, sem drama. João cresceu, ficou forte, alto,
responsável. Com 12 anos já trabalhava como homem, mas comecei a ensiná-lo a também ser menino. Levava ele para pescar no açude, ensinava a jogar dominó, contava histórias da minha juventude. E aos poucos, muito aos poucos, ele soltou os ombros, riu, brincou, virou criança de novo, pelo menos um pouco. Miguel demorou mais, mas um dia ele veio até mim com um passarinho machucado que tinha encontrado. Olhos preocupados, mãos tremendo. "Consegue ajudar?" Ele perguntou, a voz baixinha. Ajudei. Cuidamos do passarinho juntos. Fiz uma gaiola improvisada. Demos comida, água. O bicho melhorou. E quando soltamos ele de volta semanas depois, Miguel sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. A partir daquele dia, ele começou a falar mais. Não muito, mas mais. Contava coisas da escola, mostrava as notas, pedia ajuda com lição. Aos poucos, o menino calado virou menino presente. E Lucas floresceu. Continuou frágil, sim, mas ganhou vida. Começou a ir para a escola. Fez amigos. Aprendeu a ler, a escrever, a desenhar cada vez melhor. Tinha talento. Talento de verdade. Fazia desenhos que pareciam de gente grande. Paisagens, animais, pessoas. Tudo com detalhes, com alma. Helena colocava os desenhos na parede do rancho. Ficava orgulhosa. E eu também ficava. No segundo ano, as coisas mudaram de novo. Helena conseguiu vender bastante na feira. Feijão, milho, verdura, galinha. O dinheiro permitiu melhorias. Ampliou o rancho, comprou mais galinhas, plantou mais. A terra pequena virou próspera, e ela mudou também, não só fisicamente, ganhando peso, saúde, cor, mas interiormente. Ficou mais leve, mais confiante, mais ela mesma. Começou a cantar enquanto trabalhava, coisa que ela nunca fazia antes. Cantava baixo, desafinado, mas cantava. E aquele som para mim era o som da cura. Nossas conversas mudaram também. Antes eram práticas, objetivas. Preciso de adubo. Pode me emprestar a enxada? Obrigada. Agora eram sobre outras coisas. Sobre a vida, sobre o passado, sobre sonhos. Foi numa dessas conversas que ela me contou sobre o marido. Estávamos na varanda da minha casa, tomando café depois do jantar. As crianças brincavam no terreiro. O sol se punha, pintando tudo de laranja. Ele era bom, ela disse do nada. Meu marido. Era trabalhador, honesto, presente. Amava os meninos, amava a terra. Fiquei quieto, só escutando. Quando ele morreu, eu não sabia como ia continuar. Não sabia se conseguia, mas tinha os meninos, e eles precisavam de mim. Então eu continuei. Ela olhou para longe. Mas foi difícil, muito difícil. Sozinha, com 3 crianças, sem dinheiro, sem ajuda. E quando vieram tomar a terra, a voz dela ficou dura. Eu pensei em desistir. Pensei, para que lutar? Para que sofrer? Mas aí eu olhava para os meus filhos e pensava, eu não posso desistir. Eles merecem mais que isso. Ela me olhou. E aí eu encontrei você. Ou você me encontrou. Não sei. Mas foi quando eu mais precisava. Quando eu estava no limite. No fim. Vocês me encontraram também. Falei, honesto. Eu estava no fim do meu jeito. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Engraçado como a vida funciona, né? A gente se encontra justamente quando está quebrado. E aí a gente vai se consertando junto. Não era declaração de amor, não era romance de novela. Era algo mais profundo, mais real. Era reconhecimento. Era gratidão mútua. Era parceria. E por enquanto, era o suficiente. O terceiro ano trouxe desafio. O inverno foi mais rigoroso que o normal. Frio intenso, geada pesada, chuva demais. A estrada ficou intransitável por semanas. Ficamos isolados. A plantação de Helena sofreu. A minha também. O gado adoeceu. A situação ficou complicada. E Lucas piorou. Foi gradual. Começou com tosse, depois falta de ar, depois febre. Helena tentou de tudo. Chá, remédio caseiro, compressa, nada funcionava.
O menino foi definhando. Quando finalmente conseguimos sair para a cidade, levamos ele no médico. O diagnóstico foi pesado, pneumonia. Grave, precisava de internação, antibiótico forte, acompanhamento. O problema era o custo. Helena não tinha dinheiro suficiente. A safra tinha sido fraca. As economias poucas. Ela ficou desesperada. Eu não tenho como pagar, ela disse, sentada na sala de espera do hospital, a cabeça nas mãos. Eu pago, falei sem pensar. Não, não, você já fez demais. Helena, não é hora de orgulho. É hora de salvar seu filho. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Eu vou te pagar, todo centavo. Pode levar anos, mas eu vou pagar. A gente vê isso depois. Cortei. Agora a gente cuida do Lucas. Internamos o menino. Ficou 2 semanas no hospital. Helena dormia na cadeira ao lado da cama. Eu ia e voltava, levando comida, roupa limpa, notícias dos outros meninos que ficaram com uma vizinha. Foram 2 semanas terríveis, de medo, de incerteza, de dor. Mas Lucas melhorou. Devagar, mas melhorou. Os antibióticos funcionaram. A febre baixou. A respiração normalizou. Quando recebeu alta, Helena chorou de alívio e me abraçou pela primeira vez. Foi um abraço apertado, demorado, profundo. Um abraço que dizia tudo que palavras não conseguiam. Obrigada, desculpa, eu confio em você. Nós somos uma família de algum jeito estranho. Não retribuí o abraço de imediato. Fiquei paralisado. Fazia anos que ninguém me abraçava. Anos que eu não sentia calor humano assim. Quando finalmente reagi, abracei de volta. E senti algo dentro de mim se movendo. Algo grande, assustador, mas bom. No caminho de volta, Lucas dormindo no banco de trás. Helena disse, eu vou pagar, Rodrigo. Cada centavo. Com trabalho, com tempo, mas eu vou. Eu sei, respondi. Mas não tem pressa. Para mim tem. Ela olhou pela janela. Dignidade tem pressa. E eu entendi. Entendi que não era sobre dinheiro. Era sobre ela precisar se sentir capaz, independente, igual. E eu ia respeitar isso. Fizemos um acordo. Ela pagaria com trabalho na minha parte da fazenda. Alguns dias por semana, ela ajudaria. Cuidar da horta, alimentar o gado, consertar cerca. Não era caridade. Era troca, justa, equilibrada. E foi assim que aos poucos nos tornamos ainda mais próximos, trabalhando lado a lado, conversando mais, rindo mais, construindo algo que nenhum de nós sabia direito o que era, mas que era bom. O 4º ano foi de florescimento. A safra foi boa. A feira ia bem. Lucas recuperou totalmente a saúde. João, agora com 14 anos, já era praticamente um homem. Responsável, forte, confiável. Miguel, 12 anos, começou a se interessar por mecânica. Consertava qualquer coisa. Relógio, rádio, bicicleta. Tinha dom. Lucas, 9 anos, continuava desenhando. Cada vez melhor, cada vez mais bonito. E Helena brilhava. Não era mais aquela mulher magra, cansada, desesperada que apareceu na minha porteira. Era uma mulher forte, confiante, feliz. Trabalhava duro ainda, mas agora com propósito, não com desespero. Sorria mais, cantava mais, vivia mais. E eu me peguei pensando nela, mais do que devia, mais do que era seguro. Não era só gratidão, não era só amizade, era algo mais. Algo que eu tinha enterrado faz tanto tempo que nem lembrava mais como era sentir. Atração, desejo, vontade de estar perto, de tocar, de dividir não só a terra, mas a vida. Mas eu tinha medo, muito medo. Medo de estragar o que a gente tinha construído, medo de ser rejeitado, medo de abrir o coração e ser machucado de novo. Medo de substituir Eliana, como se amar outra pessoa fosse trair a memória dela. Então eu ficava calado. Guardava tudo dentro. Fingia que não sentia nada além de amizade. Até que um dia Helena percebeu. Estávamos consertando uma cerca juntos.
Ela segurava o arame, eu martelava. O sol estava quente, o suor escorria, o trabalho era duro, mas tinha algo confortável naquilo. Trabalhar juntos, em silêncio, em sincronia. De repente ela falou: "Posso te perguntar uma coisa?" "Pode. Você nunca pensou em recomeçar? Em encontrar alguém?" A pergunta me pegou desprevenido. Errei a martelada, acertei o dedo, xinguei baixo. Helena riu. "Desculpa, não queria te distrair." Não, não é isso." Segurei o dedo dolorido. "É que ninguém nunca perguntou isso." "Então?" Ela insistiu curiosa. "Nunca pensou?" Respirei fundo. "Pensei, às vezes, mas não sei." Parecia errado, como se fosse trair a memória dela. Como se eu tivesse que ficar sozinho para sempre para provar que eu amei ela de verdade. Helena ficou séria. "Isso não faz sentido, Rodrigo." "Eu sei, mas é o que eu sinto." Ela largou o arame, veio para perto de mim. "Amar alguém que se foi não significa que você não pode amar alguém que está vivo. Uma coisa não anula a outra." "Você fala por experiência?" perguntei. Ela assentiu. "Eu amava meu marido, muito, e por muito tempo eu achei que ia morrer junto com ele, que nunca mais ia sentir nada por ninguém." Ela olhou para mim. "Mas a vida insiste, Rodrigo. Ela insiste em continuar, em fazer a gente sentir de novo, em fazer a gente querer de novo." Meu coração acelerou. "E você?" perguntei, a voz rouca. "Você quer de novo?" Ela me olhou nos olhos, sem desviar, sem medo. "Quero." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado, cheio de coisas não ditas, mas sentidas. Dei um passo para perto. Ela não recuou. "Helena, eu..." Mas não consegui terminar a frase, porque os meninos apareceram correndo, gritando que tinha cobra no galinheiro. Momento quebrado, realidade voltando. Fomos cuidar da cobra. Matei ela. Os meninos comemoraram. A vida voltou ao normal. Mas algo tinha mudado. Algo tinha sido dito sem ser dito. E ambos sabíamos. Levou mais 3 meses para eu ter coragem. 3 meses de olhares, de silêncios significativos, de proximidade cuidadosa, de vontade contida. Até que numa noite de lua cheia, depois do jantar, quando as crianças já dormiam, chamei Helena para sentar na varanda. Sentamos lado a lado. Eu fumei. Ela tomou café. O silêncio era confortável, mas pesado. "Helena", comecei, sem olhar para ela, "eu preciso te falar uma coisa." "Fala." "Eu gosto de você, simples assim, sem rodeio, sem poesia." Ela ficou quieta por um tempo que pareceu eterno. "Eu sei", ela disse finalmente. "Sabe?" "Sei. Faz tempo que eu sei." "E você..." Engoli seco. "Você sente alguma coisa por mim?" Ela riu. Uma risada baixa, suave. "Rodrigo, eu moro na sua terra. Crio meus filhos aqui. Divido minha vida com você faz 4 anos. Você acha que eu faria isso se não sentisse nada?" Olhei para ela. Ela me olhou de volta. "Eu tenho medo." Admiti. "Eu também. Medo de estragar tudo." "Eu também. Medo de não ser suficiente." "Rodrigo." Ela pegou na minha mão. A primeira vez que nos tocamos assim, deliberadamente. "Você é mais do que suficiente. Você salvou minha vida. Salvou a vida dos meus filhos. Me deu dignidade quando eu não tinha mais nada. Como você pode achar que não é suficiente? Porque eu sou só um fazendeiro sozinho, velho, calejado, sem jeito para essas coisas. E eu sou só uma mãe sozinha, marcada, machucada, cheia de bagagem." Ela apertou minha mão. "A gente se completa, Rodrigo. Não apesar das nossas feridas, por causa delas." E ali, naquela varanda velha, debaixo da lua cheia do sertão, eu beijei Helena pela primeira vez. Foi um beijo demorado, suave, cheio de cuidado, de respeito. De amor que foi crescendo devagar, sem pressa, sem artificialidade. Quando nos separamos, ela estava chorando. Eu também. "A gente não precisa ter pressa", ela disse. "A gente pode ir devagar, respeitando nosso tempo
respeitando as crianças. Concordo, falei. Mas eu quero tentar ser feliz de novo. Com você. Eu também quero. E foi assim que começamos. Devagar, respeitoso, real. Os meninos levaram tempo para entender. João foi o primeiro a perceber. Me olhava diferente. Olhava a mãe diferente, mas não falava nada. Até que uma tarde, enquanto consertávamos o trator, ele perguntou: "O senhor gosta da minha mãe, né?" Parei o que estava fazendo. Olhei para ele. 14 anos, quase 15. Mais homem que menino agora. "Gosto", respondi honesto. "Isso te incomoda?" Ele pensou por um tempo. "Não." Pausa. "Meu pai era bom. Eu amava ele. Mas ele se foi. E minha mãe, ela merece ser feliz de novo. E você acha que eu posso fazer ela feliz?" Ele me olhou sério. "Acho que o senhor já faz. Faz tempo. Aquilo me emocionou mais do que eu esperava. Eu não vou tentar ser seu pai, João. Eu não posso. Não quero. Seu pai foi seu pai. Nada muda isso. Eu sei. Mas o senhor pode ser outra coisa. Pode ser, não sei, alguém que está aqui, que a gente pode contar." "Sempre vou estar aqui", prometi. "Sempre?" Ele assentiu. E voltamos ao trabalho. Mas algo tinha sido resolvido entre nós. Miguel foi diferente. Mais calado, mais observador. Mas um dia, ele veio até mim com um desenho que Lucas tinha feito. Os 5 de nós. Helena, eu, os 3 meninos. Como uma família. "Lucas fez isso", Miguel disse. "Ele disse que a gente é uma família agora." "E você?" perguntei. "O que você acha?" Ele deu de ombros, do jeito dele. Acho que dá para ser, se a gente quiser." "E você quer?" Ele olhou para mim e, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso aberto, verdadeiro. "Quero." E Lucas só foi amor desde o começo. Começou a me chamar de tio. Pedia colo quando estava cansado. Mostrava cada desenho novo com orgulho. Me incluía em tudo. Um dia ele perguntou: "Tio, você vai casar com a minha mãe?" Helena quase cuspiu o café. Eu quase engasguei. "Lucas!" Helena repreendeu. "Isso não é pergunta para fazer." "Mas por quê?" Ele insistiu, inocente. "Vocês gostam um do outro. Vocês já moram pertinho. Por que não casa?" Olhei para Helena. Ela olhou para mim e rimos. "Porque criança tem uma honestidade cruel que adulto não tem." "A gente está pensando nisso", Helena respondeu. "Mas essas coisas levam tempo, Lucas." "Quanto tempo?" "O tempo certo." E ele aceitou. Porque criança aceita quando a resposta é honesta, mesmo que não seja a que eles queriam. Casamos no 5º ano. Não foi grande coisa. Não foi festa enorme, vestido caro, igreja lotada. Foi simples. No cartório da cidade, com os 3 meninos presentes, 2 testemunhas que conhecíamos da feira e o juiz de paz. Helena usou um vestido branco simples que ela mesma costurou. Eu usei minha roupa de domingo, a melhor que eu tinha. Os meninos estavam arrumados, cabelo penteado, sapato engraxado. Quando o juiz perguntou se eu aceitava Helena como esposa, eu disse sim sem hesitar. Quando perguntou a ela olhou para mim, os olhos brilhando, e disse: "Aceito. Com todo o meu coração aceito." Nos beijamos, os meninos aplaudiram. E foi oficial. Não éramos mais 2 pedaços quebrados tentando sobreviver. Éramos uma família. Estranha, remendada, imperfeita, mas nossa. Helena continuou morando no rancho dela. Eu, na minha casa. Parecia estranho para todo mundo, mas fazia sentido para a gente. Ela precisava do espaço dela, da independência dela. Saber que tinha um lugar que era só dela, dos filhos dela, que ninguém podia tirar. E eu respeitava isso. Mas jantávamos juntos todo dia. Passávamos os fins de semana juntos. Dormíamos juntos algumas noites e, aos poucos, as fronteiras foram se dissolvendo naturalmente. 1 ano depois do casamento, Helena me fez uma proposta. E se a gente construísse uma casa nova?
Uma casa que fosse nossa de verdade, dos dois, da família toda. Onde? No meio, entre o rancho e sua casa. Um lugar novo, que não carrega a memória de ninguém. Que seja só nosso. A ideia me pegou de surpresa, mas fazia sentido. Uma casa nova, um recomeço de verdade. E vamos fazer, concordei. E fizemos. Levou mais um ano para construir, nada luxuoso. Casa simples, de 3 quartos, um para nós, um para os meninos, um para visita. Cozinha grande, sala ampla, varanda com vista para o vale. Construímos juntos. Eu, Helena, João, Miguel, até Lucas ajudou do jeito dele. Cada tijolo colocado era uma promessa. Cada parede erguida era um pedaço de futuro sendo construído. Quando ficou pronta, fizemos uma pequena festa. Vizinhos vieram, pessoas da cidade. Gente que tinha acompanhado nossa história. E quando entramos naquela casa pela primeira vez, todos juntos, senti que finalmente, eu tinha voltado a ter um lar. Os anos seguintes foram os mais cheios da minha vida. João terminou a escola e decidiu continuar com a fazenda. Não porque era obrigado, mas porque queria. Amava a terra como eu, como Eliana. Tinha o dom. Aos 18 anos, já administrava metade da propriedade sozinho. Miguel descobriu sua vocação, mecânica. Abriu uma pequena oficina na cidade. Consertava tratores, motos, carros, qualquer coisa. Ficou conhecido, respeitado, próspero. Mas todo fim de semana voltava para casa. Porque família, ele aprendeu, não se abandona. Lucas foi o artista, o sonhador. Ganhou uma bolsa para estudar arte na capital. Tinha talento de verdade. Expôs quadros, vendeu trabalhos, ficou conhecido, mas nunca esqueceu de onde veio. Voltava sempre. Trazia histórias, novidades, vida de fora. Mas dizia sempre, aqui é minha raiz, aqui é meu chão. E Helena se tornou minha companheira de verdade. Trabalhávamos juntos, sonhávamos juntos, envelhecíamos juntos. Tivemos desafios ainda, doenças, secas, crises financeiras, desentendimentos. Porque vida não é conto de fadas, vida é real. E real é complicado. Mas enfrentávamos juntos, e isso fazia toda a diferença. Uma noite, já com 60 anos, 21 anos depois daquele primeiro encontro na porteira, sentei na varanda da nossa casa. Helena sentou do meu lado. Cabelos já brancos, corpo já cansado, mas alma ainda forte. Os netos brincavam no terreiro. João tinha 2 filhos, Miguel 1, Lucas ainda não, mas dizia que um dia teria. Você já imaginou? Helena perguntou segurando minha mão. O quê? Que aquele dia na porteira ia dar nisso tudo. Essa família, essa vida. Sorri. Nunca imaginei. Naquele dia eu só pensei, vou dar água, comida e mandar embora amanhã. Ela riu. E eu pensei, vou aceitar a água, descansar uma noite e seguir viagem. Olha no que deu. Olha no que deu. Ficamos em silêncio, vendo o sol descer. O céu imenso do sertão, pintado de laranja e vermelho. A mesma paisagem de sempre, mas vista com olhos diferentes. Olhos que viram perda, dor, solidão, mas que também viram recomeço, amor, família. Você acha que Eliana ficaria feliz? Perguntei de repente. Era a primeira vez em anos que eu falava o nome dela. Helena apertou minha mão. Tenho certeza. Ela ia querer que você fosse feliz, que você vivesse, que você amasse de novo. E seu marido? A mesma coisa. Ele ia me agradecer por ter cuidado dos nossos filhos, por ter dado dignidade para eles, por ter encontrado alguém que nos completasse. A gente honrou eles, falei. Vivendo. A gente honrou eles. Ela concordou. Não esquecendo, mas também não morrendo junto. Levando eles no coração, mas abrindo espaço para novo amor. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo com clareza. A solidão que eu vivi não foi à toa. Preparou-me. Ensinou-me empatia, paciência, valor da companhia humana.
A dor que Helena viveu não foi à toa. Fortaleceu-a. Ensinou-lhe resiliência, coragem, gratidão. Nossos caminhos tinham que se cruzar. Naquele momento exato. Naquele lugar exato. Porque antes, nenhum de nós estava pronto. A vida não é sobre evitar dor. É sobre aprender com ela. É sobre levantar depois da queda. É sobre abrir a porteira mesmo com medo. Aquela tarde de setembro, 21 anos atrás, eu poderia ter fechado minha porteira. Poderia ter dado água e mandado embora. Poderia ter escolhido continuar sozinho, seguro em minha dor familiar. Mas eu abri. Abri a porteira de madeira e, sem saber, abri a porteira do meu coração. E quando você abre, de verdade abre, a vida entra. Com força, com bagunça, com dor às vezes. Mas também com amor, com futuro, com sentido. Helena não me salvou, eu não salvei ela. A gente se salvou junto, mutuamente, diariamente. Porque salvação não é ato único, é escolha diária, de continuar, de tentar, de amar, de viver. Hoje, quando vejo meus netos brincando no terreiro da fazenda Santa Eulália, sei, essa terra tem história, tem sangue, suor, lágrimas, tem amor enterrado e amor nascido, tem memórias de quem se foi e promessas de quem ficou. E quando eles crescerem, vou contar. Vou contar sobre a avó que eles não conheceram, mas que mora nas árvores que ela plantou. Vou contar sobre o avô deles por parte de mãe, que eles não conheceram, mas que mora na força que a avó Helena tem. Vou contar sobre aquela tarde de setembro, sobre a porteira, sobre a escolha de abrir, e vou dizer a eles, quando a vida colocar alguém vulnerável no seu caminho, pare, olhe, ajude se puder. Não porque você é herói, mas porque você é humano. E humanidade é sobre isso. Ver a dor do outro e não virar o rosto. Abrir a porteira não garante final feliz, mas garante que você tentou, que você viveu de verdade, que você não desperdiçou a vida com medo. E isso, no fim, é o que importa. Quando eu morrer, e sei que não falta muito mais, quero ser enterrado aqui mesmo, na fazenda, perto da árvore que Eliana plantou, perto da casa que Helena e eu construímos, perto da porteira que mudou tudo. E quero que escrevam na minha lápide algo simples. Rodrigo, fazendeiro, marido, pai, avô, viveu sozinho, morreu acompanhado, abriu a porteira, deixou a vida entrar. Porque no fim é isso. A vida só entra se você abre a porta. E eu abri. E valeu cada segundo. Foi no 6º ano que tudo quase desmoronou. Eu achava que a gente tinha passado pelo pior. Achava que as feridas tinham cicatrizado, que a família estava sólida, que nada mais podia nos abalar. Mas a vida tem um jeito cruel de te lembrar que segurança é ilusão. Começou com uma carta. Helena recebeu pelo correio. Envelope pardo, oficial, com carimbo do fórum. Ela abriu ali mesmo, na varanda, enquanto eu regava as plantas. Vi o rosto dela mudar, a cor sumir, as mãos tremerem. O que foi? Perguntei, largando a mangueira. Ela não respondeu. Só me entregou a carta. Era uma notificação judicial. Os homens que tinham tomado a terra dela no sul do estado, os mesmos que tinham botado fogo no rancho, os mesmos que tinham feito ela fugir com 3 crianças, estavam processando ela. Alegavam que ela tinha abandonado a propriedade, que não tinha direito a nada, que devia pagar uma indenização por danos e difamação. Um absurdo completo, mas era oficial, era real. Eles me acharam, Helena disse, a voz sem vida. Depois de 6 anos, eles me acharam. Sentei ao lado dela, peguei a carta, li de novo e senti a raiva subindo. Isso não vai dar em nada, lhe falei. É só intimidação. Rodrigo, eles têm advogado, eles têm dinheiro, eles têm poder. Ela me olhou e viu o medo voltando. Aquele mesmo medo que ela tinha quando chegou aqui. E se eles conseguirem? E se eles tomarem o que eu construí aqui também? Não vão. Essa terra está no seu nome. Legal, registrada. Ninguém toca.
Você não entende. A voz dela tremeu. Eles não precisam estar certos. Eles só precisam ter poder. E eles têm. Vi a mulher forte que eu conhecia se desfazendo na minha frente e não sabia como consertar. Os dias seguintes foram terríveis. Helena mal dormia, mal comia. Ficava olhando para a carta, relendo, tentando entender. Contratamos um advogado na cidade. Um que a gente conhecia da feira, honesto, mas simples. Ele leu o processo e balançou a cabeça. Vou ser honesto com vocês, ele disse. Juridicamente, eles não têm caso, mas processos assim podem durar anos, vão custar dinheiro, vão exigir presença em audiências, vão desgastar. Quanto? Perguntei. Ele fez as contas, um valor que a gente não tinha, não de uma vez. Helena saiu do escritório em silêncio. No carro, ela chorou, não de medo, de raiva. Eu fugi, ela disse entre lágrimas. Peguei meus filhos e fugi porque não tinha como lutar. E agora que eu reconstruí minha vida, que eu tenho dignidade de novo, eles vêm destruir tudo outra vez. A gente vai lutar, falei. Dessa vez, a gente vai lutar. Com que dinheiro? Com que força? Com o que a gente tem? Segurei a mão dela. Eu vendo um pedaço da fazenda se for preciso. Eu pego empréstimo. Eu faço o que for preciso. Mas a gente não foge de novo. Ela me olhou, os olhos vermelhos, mas com uma centelha de esperança. Por quê? Por que você faria isso por mim? Porque você é minha esposa. Porque essa luta é nossa. Porque eu não vou deixar ninguém tirar sua dignidade de novo. Mas não foi só o processo que quase nos destruiu. Foi o que ele trouxe junto. As memórias voltaram. Para Helena, para mim, para os meninos, tudo que a gente tinha enterrado voltou à superfície. Helena começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite gritando, suando, tremendo. Via o fogo de novo, via os homens, via a fuga. Eu abraçava ela, acalmava, mas não conseguia tirar o medo. João ficou fechado, não falava, não sorria, trabalhava demais, como se quisesse se matar de cansaço para não pensar. Uma noite eu o encontrei sentado sozinho no curral, chorando. "O que foi, filho?" Perguntei sentando ao lado dele. Ele levou um tempo para responder. "Eu lembro daquele dia", ele disse finalmente, "do fogo, dos homens gritando, da minha mãe pegando a gente de madrugada e correndo. Eu tinha 10 anos, mas eu lembro de tudo. Foi uma época difícil. Eu pensei que tinha acabado." Ele olhou para mim. "Pensei que a gente estava seguro aqui, que ninguém mais ia tirar a gente. E agora, ninguém vai tirar vocês daqui", falei firme. "Eu prometo." "Você não pode prometer isso." A voz dele saiu dura. "Você prometeu que minha mãe ia ficar bem. E olha ela, tá morrendo de medo de novo." Aquilo me acertou como soco. "João, eu não quero passar por isso de novo." Ele se levantou. "Não quero ver minha mãe assim de novo. Não aguento." E saiu. Deixou-me sozinho no escuro. Miguel voltou a ficar calado. Mais calado que antes. Parou de ir na oficina. Parou de falar com a gente. Ficava trancado no quarto, sozinho, sem comer direito. Quando tentei conversar, ele me empurrou. "Me deixa em paz." "Miguel, a gente precisa conversar sobre isso." "Sobre o quê?" "Sobre como a vida é uma merda. Sobre como não importa o quanto a gente tenta, sempre tem alguém querendo ferrar com a gente. Não é assim. Não é." Ele me encarou, os olhos cheios de raiva. "Meu pai morreu. A gente perdeu tudo. A gente fugiu. A gente reconstruiu. E agora tá tudo ameaçado de novo." "Então, como que não é assim?" Não tive resposta, porque parte de mim sabia que ele tinha razão. Lucas foi o que mais me preocupou. Parou de desenhar. Simplesmente parou. Guardou os lápis, fechou o caderno, não tocou mais em nada. "Lucas, por que você não desenha mais?" Helena perguntou uma noite. Ele deu de ombros. "Não dá vontade." "Mas você ama desenhar." Eu amava. Agora não amo mais.
Era como se a luz dele tivesse apagado. O menino alegre, sonhador, cheio de vida, tinha sumido. No lugar ficou uma criança apática, sem brilho. Uma tarde, encontrei ele sentado debaixo da árvore, olhando o nada. "Posso sentar?" perguntei. Ele não respondeu. Sentei mesmo assim. Ficamos ali, em silêncio, por um tempo longo, até que ele falou: "Tio, a gente vai ter que ir embora de novo." "Não. Mas e se aqueles homens ganharem? E se eles tirarem tudo da minha mãe?" "Não vão tirar." "Como você sabe?" Ele me olhou e vi lágrimas nos olhos. "Você não sabe. Ninguém sabe. E eu tô com medo." Abracei ele, apertado, e senti o corpo pequeno dele tremendo. "Eu também tô com medo", admiti. "Mas medo não significa que a gente desiste. Significa que a gente luta mais forte. E se a gente perder? Então a gente recomeça de novo, juntos. Porque família não é sobre lugar, é sobre pessoas. E enquanto a gente tiver uns aos outros, a gente tem tudo." Ele chorou no meu ombro, e eu deixei. Porque às vezes chorar é a única coisa que dá para fazer. A situação piorou quando descobrimos a extensão do processo. Os homens não queriam só dinheiro, queriam destruir Helena. Tinham espalhado mentiras na cidade de onde ela veio, dizendo que ela tinha roubado, que tinha fugido com dívidas, que era golpista. E algumas dessas mentiras chegaram até nossa cidade. Comecei a ouvir comentários na feira, olhares estranhos, gente evitando Helena. Uma vez, uma mulher chegou nela e cuspiu no chão antes de sair. Helena voltou para casa arrasada. "Eles estão me destruindo", ela disse. "Minha reputação, meu nome, tudo, e eu não posso fazer nada." A gente processa eles de volta, por difamação. "Com que dinheiro, Rodrigo? A gente mal está conseguindo pagar o advogado." Ela tinha razão. Estávamos ficando sem opções. Pensei em vender parte da fazenda, pensei em pegar empréstimo pesado, pensei em tudo, mas cada opção tinha consequência, e consequência afetava não só a gente, mas os meninos também. Foi João quem trouxe a solução, ou pelo menos o começo dela. Ele veio até nós numa noite, depois do jantar, com uma proposta. "Eu quero trabalhar fora", ele disse. "Na fazenda do Sr. Antônio. Ele ofereceu emprego bom, salário fixo. Eu posso ajudar a pagar o advogado." "Não", Helena disse imediatamente. "Você tem que estudar, terminar a escola." "Mãe, eu tenho 16 anos, eu sou homem, e essa família precisa de dinheiro. Deixa eu ajudar." "João, mãe." A voz dele ficou firme. "Quando a gente fugiu, eu tinha 10 anos. Eu era criança, eu não podia fazer nada. Mas agora eu posso. E eu não vou ficar de braços cruzados vendo vocês sofrerem." Helena olhou para mim. Eu olhei para João. E vi. Vi que ele não era mais criança. Era homem. Homem que queria proteger a família dele. "Tá bom", concordei. "Mas você termina a escola. Trabalha de dia, estuda de noite, sem negociação." Ele concordou. Miguel também apareceu com proposta. "Eu vou reabrir a oficina. Vou trabalhar dobrado, finais de semana também. Eu ajudo." E até Lucas, o pequeno, veio com sua contribuição. "Eu posso vender meus desenhos na feira. As pessoas gostam. Talvez alguém compre." Olhei para aquelas 3 crianças, que não eram mais crianças, oferecendo tudo o que tinham para proteger a mãe, para proteger a família, e me quebrei por dentro. "Vocês não precisam fazer isso", Helena disse, chorando. "Precisamos sim", João respondeu, "porque somos família, e família luta junta." Os meses seguintes foram de guerra. Trabalhamos como nunca. Eu na fazenda, vendendo tudo que podia, produzindo o máximo possível. Helena na feira, enfrentando olhares, ignorando comentários, vendendo com dignidade. João trabalhando de sol a sol, estudando de noite, caindo de cansaço, mas não desistindo. Miguel consertando qualquer coisa que aparecesse, virando noites quando preciso. Lucas vendendo desenhos, um por um, juntando moeda por moeda. E juntamos, devagar, dolorosamente.
mas juntamos. O advogado trabalhava no caso. Descobriu irregularidades no processo. Descobriu que os papéis que os homens usavam para justificar a posse da terra eram falsos. Descobriu fraude, crime. Levamos quase um ano de luta, de desgaste, de noites sem dormir, de discussões, de lágrimas, de momentos em que quisemos desistir, mas não desistimos. A sentença saiu numa quinta-feira de agosto. O juiz considerou o processo improcedente. Mais que isso, determinou investigação criminal contra os homens por falsificação de documentos e extorsão. Eles perderam tudo, e Helena ganhou. Quando o advogado ligou com a notícia, Helena não reagiu de imediato. Ficou parada, segurando o telefone, processando. Depois desabou, chorou como nunca vi ninguém chorar. Não só de alívio, de liberação, de anos de medo, de corrida, de terror finalmente acabando. Os meninos abraçaram ela. Eu abracei todos. E ficamos ali, amontoados, chorando, rindo, aliviados. Acabou, Helena disse, a voz quebrada. Finalmente acabou. Mas o que eu aprendi naquele ano difícil não foi sobre vencer. Foi sobre lutar juntos. Foi sobre família não ser só os momentos bons, as festas, os jantares felizes. É também os momentos ruins. É segurar a mão do outro quando tudo está desmoronando. É levantar junto. É não soltar. João voltou a sorrir, mas saiu diferente daquele ano. Mais forte, mais maduro, mais homem. Miguel voltou a falar. Mais ainda, como se ter lutado por algo tivesse destrancado algo dentro dele. E Lucas voltou a desenhar. Mas os desenhos mudaram. Ficaram mais profundos, mais intensos. Tinham dor agora, mas também esperança. Eram desenhos de quem sobreviveu. Helena voltou a dormir tranquila, voltou a cantar, voltou a ser ela mesma, mas também saiu diferente, mais forte, porque tinha enfrentado o dragão de novo e tinha vencido. Eu aprendi algo fundamental. Você nunca está realmente seguro. A vida sempre pode trazer tempestade de novo, sempre pode testar você de novo. Mas a diferença entre sobreviver sozinho e sobreviver junto é abissal. Sozinho, aquela tempestade teria me destruído. Junto, a gente aguentou. Mais que isso, a gente saiu mais forte. Uma noite, semanas depois da sentença, sentei na varanda com Helena. Os meninos dormiam. A fazenda estava quieta. O céu cheio de estrelas. Obrigada, ela disse de repente. Por quê? Por não ter desistido da gente. Quando ficou difícil, quando eu quis desistir, você não deixou. Você teria feito o mesmo por mim. Faria, mas mesmo assim. Obrigada. Segurei a mão dela. A gente prometeu uma coisa no dia que casou. Lembra? O quê? Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Olhei para ela. A gente passou pela tristeza, pela pobreza, pela doença, e a gente está aqui, junto, de pé. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. A gente tá mesmo, e vai continuar. Porque quando você abre a porteira para alguém, você não fecha mais. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa o tamanho da tempestade. Ela repetiu. E ficamos ali, sob as estrelas, depois da guerra, antes da paz completa, no meio, onde a vida real acontece, porque vida real não é só final feliz. É também o caminho até lá, com todas as pedras, os buracos, as subidas, e a gente estava caminhando, juntos, como sempre seria.